Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Araújo, bem-vindos a mais um vídeo do Embaixador dos Livros. Hoje é dia de resenha de Scott, que é o segundo livro dentro de um esquema de pirâmide gigantesco deste autor aqui, Elliot Hunter. Eu li esse livro, terminei ele hoje, na verdade terminei ele ontem, e já vim conversar com vocês, já quero contar para vocês as minhas impressões deste segundo volume aqui. E já adianto que eu gostei, tá? Gostei bastante desse livro. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever neste canal, tá? Você se inscreve neste canal, você não paga nada por isso e apoia muito o meu trabalho. É sério, gente. Apoiem o meu trabalho aí, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho de notificação. Bora fazer o Embaixador dos Livros crescer por aqui também no YouTube. Beleza? Combinado? Então vamos conversar sobre Scott, Amor em Resgate, do Elliot Hunter, tá? Este livro aqui, que o livro físico saiu recentemente lá pelo site da Oiclep, tá? Tem como você comprar essa edição física lá. E como eu falei com vocês, este é o segundo livro de uma grande série, tá? Uma grande série dividida em séries menores. Vou explicar. Primeiramente, nós teremos os 4 livros que são os fantasmas, né? Que são, esse aqui no caso é o segundo. E aí depois desses 4 livros nós temos uma outra série com mais 4 e uma outra série que eu não sei, mas eu acredito também que vai ter 4 livros porque essa terceira série ainda está sendo escrita, tá? Todas essas séries fazem parte de um mesmo universo criado pelo Elliot, que é esse universo aí de homens poderosos / homens de atividades militares, tá? Nós vamos ter exército, aeronáutica, bombeiro, marinha, FBI, CIA, todas essas coisas, instituições, né, policiais, etc., vão ser trabalhadas dentro dessas histórias e dessa grande série do Elliot Hunter. Claro que o foco principal dessas séries, né, desses livros, apesar de cada protagonista estar envolvido em um tipo de ambiente, por exemplo, o Scott aqui, ele é da aeronáutica. Então, neste livro, nós vamos ter toda essa vibe de helicópteros, de aviões e tudo mais. Porém, o foco de cada livro, né, vai ser em um casal. Então, são livros de romance, tá? Nós temos como plano de fundo, neste caso aqui dessa série inicial, nós temos os fantasmas como plano de fundo, mas é importante saber que o foco principal dessas histórias é realmente o romance, e principalmente ali o romance erótico, tá? Então tem cena maior de 18 nesses livros, quando o assunto é relações sexuais ali, tá? É interessante que você saiba disso. Uma outra característica também dessa série, que vocês precisam se atentar, é que os livros, como eu falei, são todos curtinhos, então nós temos aquelas narrativas como se fossem novelas, tá? Não chega a ser um conto, porque o livro né, ele tem suas 160 e poucas páginas, no caso dessa edição física aqui, mas também não é um livro grande no formato de um romance, então as coisas vão acontecer um pouquinho mais rápido, tá? Mas enfim, deixa eu apresentar para vocês primeiro este livro em específico, depois a gente conversa sobre essas características que vão ser características de todos os livros dessa grande série aí, deste autor maravilhoso que é o Elliot Hunter, tá? Aqui então nós temos o livro do Scott Harris, tá? E o Scott Harris, como eu já falei com vocês, ele é um integrante desse grupo aí dos fantasmas e ele é o representante ali da aeronáutica, tá? Lá no primeiro livro, que é o livro do Tyler, o Scott ele tem um papel muito importante no final do primeiro livro ali, uma participação muito importante, e já fica até meio óbvio pra gente no final do primeiro livro que o segundo livro iria se tratar do Scott, e inclusive já dá indício de quem é o par romântico, tá? Que no caso aqui é o Jimmy Hans, tá? O Jimmy, no caso, ele vai ser o Scott da aeronáutica, o Jimmy é do corpo de bombeiros. Então nós vamos ter um relacionamento aí entre um oficial ali, um representante da aeronáutica e um do corpo de bombeiros, diferente do primeiro livro, né, do Tyler, que era do exército. O Tyler era do exército e o par romântico dele era xerife da cidade. Então aqui nós temos bombeiro e aeronáutica, né? Essas duas instituições maravilhosas desse nosso país. No caso aqui não é do Brasil, mas essas duas instituições aí maravilhosas, conhecidas também mundialmente, nós vamos ter um integrante de cada uma dessas instituições se relacionando amorosamente, tá? Acontece que, depois que termina o primeiro livro, e já deixo aqui também adiantado para vocês, vocês não precisam ter lido o primeiro livro para entender este aqui, tá? Se você quiser ler só este, quiser começar por este, sei lá, alguma coisa assim, pode ler tranquilo, você não precisa ter lido um para entender o outro. Porém, todavia, entretanto, como sempre acontece nessas séries, se você ler o primeiro antes de ler esse, até porque são livros curtinhos, você vai ter
um apanhado melhor deste universo e vai conseguir entender o plano de fundo que está correndo aqui, tá? O relacionamento dos dois acontece nesse livro aqui, né? O par romântico tem início, meio e fim neste livro, mas a gente tem um grande plano de fundo que acontece abrangendo todos os fantasmas. Então, se você ler lá o primeiro, depois ler na ordem, o seu entendimento e talvez o seu prazer durante a leitura seja melhor, mais satisfatório, tá? Pois bem, então no final do primeiro livro nós vamos ter o envolvimento de Scott ali, muito importante para o desenvolvimento do primeiro livro. E como eu falei com vocês, nós vamos ter o primeiro contato desses dois protagonistas aqui, deste segundo, lá no final do primeiro. Então o primeiro livro acaba daquele jeito, que eu não vou dar spoiler para vocês, e aí nós vamos ter o primeiro contato desses dois. O que que acontece? Depois, né, como consequências aí, né, como consequência do final do primeiro livro, o Scott ele vai ser colocado ali, vai ser posto como líder dos fantasmas, tá? E é uma coisa que ele não queria muito, na verdade ele está ali meio sem entender o porquê, né, que ele foi escolhido, mas ele é escolhido então para ser o líder dos fantasmas, porém ele não é muito respeitado ali dentro dessa instituição, tá? Os outros membros não levam ele tão a sério assim, na verdade o Scott tem um jeito muito único de ser e isso acaba refletindo no comportamento do restante da equipe, tá? Então nós vamos começar o livro com o Scott muito, eu diria que até angustiado com essa situação, né? Ele sem entender direito qual caminho seguir, qual rumo tomar, o que ele vai fazer agora, né? Como ele vai conseguir o respeito, a admiração, como ele vai conseguir colocar essa equipe ali no prumo depois de ter sido colocado desse posto, né? E junto com ele ali, ele vai para um bar beber e é lá que ele vai reencontrar o Jimmy Hans, eu acho que é Hans. É lá que ele vai conhecer, reencontrar, na verdade, o Jimmy. O que acontece com o Jimmy? Gente, o Jimmy, como eu falei, ele é do corpo de bombeiro. Porém, no início também desse livro, ele também vai estar passando por um problema no trabalho. Na verdade, o Jimmy ele vai ser afastado do trabalho a partir do momento que eles ali, né, da instituição, descobrem que ele é um cara gay. Ele vai ser afastado do trabalho, então ele está bem assim, putaço da vida dele, e ele também vai para esse mesmo bar, né? E é lá que eles vão conhecer. Acontece que o primeiro contato com eles ali, na verdade, não é o primeiro contato, né? Mas o primeiro momento a sós, digamos assim, desses dois, vai ser o momento que eles vão beber, vão ultrapassar talvez algum limite, a gente vai ter o indício ali do que poderia ser um date ali, um tete-a-tete, para na verdade terminar em um afofamento, tá? Se você gosta de livro maior de 18, você vai entender o que eu tô falando. E aí eles vão ter esse primeiro contato, a gente vai ficar entendendo eles, só que ambos esses protagonistas, eles têm um passado que os liga, tá? Eles vão ter um passado ali, mas precisamente uma pessoa nesse passado, que vai acabar ligando esses dois e eles vão ficar naquela dúvida de será que vale a pena investir nisso ou será que não? E tudo indica que não, tá? Tudo indica que não vale a pena. Acontece que logo depois desse primeiro encontro, desse reencontro deles nesse bar, vai acontecer uma tragédia gigantesca envolvendo toda a equipe do Jimmy. Então, ele está afastado, né, do corpo de bombeiro, mas a equipe dele está ali na ativa, eles vão acabar sendo chamados ali para um problema e vai acontecer um acidente, ou será que não é acidente? Mas vai acontecer uma situação terrível, 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 e o Jimmy vai ficar desolado e o Scott vai acabar ajudando o Jimmy a ir de encontro a esta equipe, para tentar socorrê-los. E junto com isso, o Scott vai entender também que talvez nesse acontecimento ali, né, nessa grande explosão, na verdade, que acontece, talvez não só o Jimmy tinha pessoas ali que eram importantes para ele. Talvez o Scott também tenha o porquê estar ali, né? Ele tem o porquê de se envolver no meio disso. Então o livro vai basicamente tratar disso, eles indo ali de encontro, tentando resolver uma situação, tentando, né, em busca de pessoas que são importantes para eles ali no momento atual e tendo que lidar com essa coisa ali que eu falei com vocês, que são de pessoas, ou no caso uma pessoa, que foi importante para ambos no tempo passado, lá no passado. Então nós vamos ter uma história onde a história toda se passa no presente, mas vai ser sim uma história onde o passado vai ser colocado ali frente a frente, talvez possa ser o grande empecilho para que esses dois fiquem juntos e tenham o seu happy end, né, o seu final feliz ali no final desse livro. O que eu posso dizer para vocês? Este livro, na minha humilde opinião, ele tem uma dinâmica
melhor do que o primeiro, tá? Eu não diria que os personagens são melhores do que o primeiro, porque eu amo todos os personagens que o Elliott escreve. Todos os personagens que o Elliott escreve eu gosto demais. Eu acho que ele tem um dom mesmo, assim, de construir protagonistas, de construir equipes e tudo mais, assim. Esse ambiente familiar, né? Porque, inclusive, eu já li um Dark Romance do Elliott e da Kai, que também, né, a pegada é completamente diferente, mas também trouxe esse ambiente de familiar e eu gostei muito também da construção de personagens lá. Então, assim, eu já posso dizer que é uma característica do autor ter essa boa construção de personagens, tá? Então, assim, os personagens de ambas as histórias eu gosto muito, mas eu achei que o desenvolvimento neste livro aqui, eu acho que é porque também a primeira história se passa em um ambiente um pouquinho mais fechado. Eu não vou contar para vocês sobre o que se trata do primeiro livro, mas a história lá se passa, os personagens ficam muito no ambiente fechado. E aqui não, né? Como tem essa coisa do helicóptero, eles vão de um lugar para o outro, eles têm essa liberdade de ficar, então a história tem mais movimento, né? O livro tem mais fluxo. Então eu adorei esse livro, devorei muito assim rápido, foi uma leitura muito gostosa, muito satisfatória. Eu já, como eu falei com vocês, assim como aconteceu no primeiro livro, no final, aqui também no final desse livro a gente já fica ciente de quem vão ser aí, né? Quais vão ser os protagonistas do próximo livro, do terceiro livro. E eu tô muito curioso para saber como vai ser o desenvolvimento, porque aqueles dois ali, né? Eu tô curioso para saber como que vai ser o desenvolvimento desses dois ali romanticamente, tá? Então, assim, foi um livro muito rápido, gostei muito da leitura, mas a gente tem um mas. E qual é este mas? É o mesmo mas do primeiro livro, que aí a gente volta lá naquele assunto que eu falei com vocês no início do vídeo, que é o fato de ser noveletas, tá? São um pouquinho maiores do que conto. Toda história que é um conto, que é uma novela e tudo mais, acaba que a gente tem a sensação de que as coisas estão acontecendo rápido demais. E aqui é característica desse tipo de narrativa, tá? Não é um problema do livro, é a característica desse tipo de narrativa. As coisas acontecem um pouco rápido demais. E aí nós, enquanto leitor, e não é um problema do livro, mas é um BO que eu vou jogar pro Elliott, nós, enquanto leitores, nós queríamos um livro de 400 páginas contando a história do Scott e do Jimmy, assim como eu queria um livro de 400 páginas contando a história do Tyler, enfim, do primeiro casal, e assim como eu queria uma história de 400 páginas de todos os protagonistas dessa grande família ali que são os fantasmas. Porque, gente, é incrível, como eu falei com vocês, a dinâmica dos personagens, a construção dos personagens é muito boa. E aí a gente fala, a gente queria tanto ter tido mais tempinho neste lugar aqui, eu queria tanto ter tido mais tempinho nesta cena, eu queria tanto que isso aqui demorasse um pouco mais para acontecer. E aí, isso é realmente mérito do autor, tá? Isso é a qualidade do Elliott, né, enquanto escritor, sobressaindo ali no tipo de texto que ele quer e quis, né, entregar para nós leitores. Então, é o tipo de série que vocês podem pegar para ler sabendo que vocês vão ficar completamente viciados, vão ler super rápido e vão se sentir órfãos depois de terminar, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar com a mesma sensação que eu, que é, nossa, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais, e apesar de saber que invariavelmente, né, o Scott, o Jimmy, o Tyler vão aparecer nas outras histórias, eu queria mais deste casal, assim como eu queria mais do primeiro casal também, no sentido de mais tempo junto com eles, tá? Aqui, assim como no primeiro livro e todos, o livro ele já é completo, ele tem o início, tem o meio, tem o fim, a narrativa tem a sua linha temporal ali que funciona belamente, as coisas vão se fechar, tudo bonitinho, o autor não vai deixar um furo narrativo, não acontece isso. Realmente é mais essa sensação de que eu queria que fosse um livro, aquela coisa de birra de criança, sabe? Eu queria que fosse um livro grandão para poder passar mais tempo com esse protagonista. Então, assim, valer por livre e espontânea vontade, sabendo que vocês vão encontrar um livro que vão te deixar com a sensação de abandono depois de terminar, porque vocês vão ficar querendo mais, porque a qualidade da escrita do Elliott nessa série, a qualidade, né, e a ambientação dessa série é fenomenal, Não é à toa, né, não à toa, que já estamos aí, sei lá, indo para o 12º livro, 11º, 12º livro, dentro desse ambiente aqui, dentro desse universo criado pelo Elliott, porque realmente é um universo que não dá vontade da gente sair, se a gente puder, a gente ficava ali, ó, horas e horas e horas e dias, só na companhia desses personagens que são maravilhosos. Então, assim, se você se identificou com essa resenha, se você gostou, achou que te interessou e gostaria de ler, este livro, bem como toda outra série, está, né, disponível no Kindle e
gratuito ali para empréstimo para quem é assinante do Kindle Unlimited, tá? O link do livro lá na Amazon tá aqui na descrição. Se você, assim como eu, gosta também das edições físicas, tem na Wiclap. Então vai lá também na Wiclap, o link também tem aqui embaixo. Compre o seu físico e tenha na sua coleção, tá? Se bem assim, eu sempre compro os físicos, mas eu sempre acabo lendo no Kindle porque, como eu falei, são histórias bem rapidinhas, então não adianta, gente. Se eu falar assim, ó, eu vou pro banco e aí na fila do banco ali eu vou pegar para ler, no Kindle, né? Terminei o livro e nem vi o tempo passar. Então, assim, pegue os dois, tá? Na dúvida, faça os dois. Pega lá no Kindle e já pega também a sua edição física para ter na sua coleção, porque eu tenho certeza que vocês também vão querer ter a coleção belíssima aí, né? Eu tô ansiando pelo lançamento dos próximos livros físicos, porque por enquanto só tem dois. Então, assim, tô nervoso, tem gente nervosa aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links estão aqui, assim também como os links das minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!